Sobrinhas e sobrinhos, uma coisa podemos dizer com certeza a respeito da diferença entre homens e mulheres. Essa diferença é um saco. A discussão de relacionamento, hoje amplamente já conhecido apenas como DR, é uma forma aguda de manifestação dessas diferenças. Mais ou menos frequente, mas existente em toda relação, a DR transforma a equação homem mais mulher instantaneamente em homem versus mulher. Porque é inevitável, porque mulheres não vivem sem e homens dariam um rim para nunca ter. Porque a regra é elas nunca acabarem. Porque mulheres conseguem falar durante 1 hora sem respirar e o homem, mesmo sem entender o que foi dito, sai com a certeza de que é culpado de alguma coisa. Em que momento e como sair dela? Hoje, vamos entender um pouco sobre a mecânica de funcionamento da DR. Então solta esse dedo no like, se inscreve, ativa o sininho e fica comigo até o final, porque sem brincadeira nem falsa modéstia, o que eu vou dizer aqui vale uma tese acadêmica. Escuta o tio. Bem-vindos mais uma vez à casa do tio Ogro, numa cruzada pelo amor que faz boiar esse submarino chamado relacionamento, mesmo que ele tenha sido feito para afundar. Outro dia, eu estava assistindo a minha coach de relacionamentos favorita, e ela falou que no casamento dela, ela trocou as brigas por conversas que resolvem. Ela simplesmente trocou o nome da encheção de saco para segurar o marido dela mais tempo. Esse cara não vai conseguir sair da DR nunca. Ai, meu Deus do céu, essa mulher é um gênio. Essa mulher é um gênio. Ela simplesmente trocou. Ai, me deu cãibra. Eu não esperava rir desse jeito. Me desculpem, já me recuperei. Essa mulher é um gênio. Essa mulher é uma ninja. Ela criou simplesmente um jutsu secreto da aldeia da calcinha. Simplesmente ela mudou o nome da DR, mudou o nome de briga para conversas que resolvem. Assim o cara não consegue sair. Ele não pode simplesmente sair, eu não vou ficar aqui ouvindo isso não. Ele nem consegue fazer isso. E a mulher, que é a bam de fazer os relacionamentos darem certo, o cara não consegue. Ai, meu Deus, me perdoa, eu não consigo sentir pena desse cara. Ai, eu não consigo sentir pena desse cara. Esse coitado vai ficar preso numa chave de orelha e no final das contas ele vai estar querendo arrancar o próprio fígado. Só pra aquilo terminar. Desculpe, sobrinhos, pelo descontrole. Me desculpe pelo descontrole. O tio é um defensor da resolução de problemas pela conversa. Mas como nós vamos ver a seguir, a DR não é uma conversa. A conversa, ela funciona assim. Ela tem uma queixa, ela expõe a queixa e argumenta. A queixa sendo justa, acontece um pequeno debate. E assim, uma conversa começou e terminou. Mas e quando uma queixa não é uma queixa e uma conversa não é uma conversa? Eu vou dar um exemplo. Imagina que você, exatamente como eu, é um bagunceiro incorrigível. Sua parceira fica louca. Podemos tirar a razão dela? Nem tente isso. Você quer ser um macho organizado? Então não se esqueça de pedir por isso antes de nascer na sua próxima encarnação. Reclamou uma vez? Tem razão, me desculpa. Se parou por aí, você corre para dar um jeitinho nas suas coisas. O problema é crônico, não tem solução definitiva,
mas aquela situação de irritação está resolvida. Mas e se continuou a reclamar mesmo assim? Me desculpa novamente. Reclamou mais, tem razão, 1.000, 10.000, 20.000, 1.000.000 de desculpas. Continuou mesmo assim? Ela já está te dizendo que isso não é uma conversa e que o objetivo dela não era resolver aquela situação. Não era uma conversa desde o início, mas a DR é o jogo dela e é fazendo aquilo parecer uma conversa que ela te coloca no tabuleiro e quando você percebe, ela já começou a partida. Sobrinhas, sobrinhos, o que se segue a partir daí é uma verdadeira lavagem cerebral, com técnicas avançadas. E o que eu vou fazer aqui para vocês é uma autópsia disso. Vocês vão entender exatamente os porquês, os ondes e os comos. Então, mais do que pedir seu like, a sua inscrição e, por favor, comentem o que vocês pensam a respeito. Eu peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo, porque isso é mais do que interessante ou útil, é fundamental para o conhecimento do homem pela mulher e da mulher pelo homem. Vamos à escalada da lavagem cerebral. Você já recolheu a roupa que você deixou espalhada quando entrou em casa. Você já voltou no banheiro e esticou aquele maldito tapetinho felpudo que fica na frente da pia e você chutou quando saiu. Você já tirou a sua toalha molhada de cima da cama. E então você fica se perguntando, por que isso ainda não acabou? Não acabou porque ela está sendo chata. E antes que você se dê conta disso e diga qualquer coisa do tipo, ah, pelo amor de Deus, eu não vou ficar escutando isso não, chega. Antes disso, o que ela faz é ir enfiando acusações, no início pequenas. O tom de voz muda sutilmente de reclamador para acusador. Mas é tudo muito sutil no início, a coisa vai escalando. Ao mudar o tom do discurso, o seu gatilho de defesa é ativado. As queixas e acusações delas vão parecer fazer sentido, mas com alguma falha de lógica, porque nenhuma delas isoladamente seria motivo para uma briga. São pequenas coisas. Percebendo que as queixas não se sustentam, mais um gatilho seu é acionado, o da argumentação. E você começa a tentar apontar as falhas nas acusações dela. Mas não dá tempo. Antes de você concluir qualquer argumentação, vem a próxima acusação. Assim, ela te mantém cansando a sua lógica. Porque você fica tentando argumentar contra coisas que jamais tiveram a intenção de ser lógicas. É só para te cansar mesmo. As afirmações dela são uma mistura de acusações sem sentido e falas suas, que ela tirou de contexto e distorceu, fazendo sempre parecer que você disse o contrário do que você disse na época que falou. E vão entrando em sequência. A seguinte sempre entrando antes de você conseguir argumentar a anterior, obrigando você a repetidas vezes ficar passando para a próxima questão antes de terminar a última, dando aquela sensação de que a questão anterior se encerrou, a sua culpa foi estabelecida e tudo isso com a sua concordância. E já que você passou tanto tempo aceitando passar para a próxima, o seu gatilho da culpa vai ser acionado também e ele aos pouquinhos vai sendo reforçado enquanto o tempo passa naquela agonia. Perceba que a essa altura você está com gatilhos cognitivos intelectuais e gatilhos emocionais ligados, funcionando no toco. Mas a mulher é incansável e ela permanece mantendo você desse jeito até você começar a dar sinais de fadiga. O primeiro sinal de fadiga é quando o seu mecanismo de defesa tenta proteger você de perder o controle. Esse seria o momento em que você, educada e respeitosamente, daria um basta. É nessa hora que vem o choro. E as acusações contra você passam de coisas que você faz para acusações de coisas que você não faz.
Você não dá atenção para ela, você não escuta, você não respeita, você não valoriza. Junto com o choro, o tom de voz deixa de ser acusador e passa a ser uma lamentação. Numa única porrada, ela desligou o seu mecanismo de defesa e ligou o seu mecanismo de proteção, e virado no toco, você corre para abraçar, consolar, secar lágrimas. Ela não vai permitir. Você não conseguiu se defender. Você não vai conseguir proteger. Ou seja, você não terá misericórdia. Percebendo que você está atordoado pela sucessão de falhas, ela vai voltar ao início do ciclo, às acusações indefensáveis. Ela vai continuar oscilando entre vítima e acusadora, até simplesmente ela bugar todas as rotinas de processamento do seu HD. O resultado é que em algum momento você vai perder o controle. Das duas, uma: ou você vai cair de joelhos, chorando e pedindo perdão, ou seja, ela conseguiu fazer de você um frouxo, ou você vai explodir num acesso de cólera, dando razão para tudo o que ela tinha dito até aquele momento e piorando um pouquinho mais. Ou seja, ela conseguiu fazer de você um monstro. O resumo do processo é que ela fica levando você a extremos, mantendo você preso sem conseguir pensar, escravo dos seus instintos, hora de defesa, hora de proteção, hora de argumentação, e você não vai conseguir nada. Ela te leva ao esgotamento e no esgotamento você vai fazer cagada. Mas o fato é que você está sempre devendo. Comenta aqui embaixo, troca uma ideia com o tio e que todos nós possamos construir relacionamentos mais baseados em amor do que numa relação de forças. Muito obrigado por estarem comigo até aqui. Fiquem bem, respeitem pessoas, animais e o planeta. Espero vocês na sua próxima visita na casa do tio. Até lá!